próprio Nolan já opinou sobre isso também, ok? Antes do filme estrear, né, quando perguntaram pro Christopher Nolan o que ele achava dos protestos online sobre o filme ser woke e tal, a resposta dele foi o seguinte, abre aspas, editor, faz parte do pacote. Essas conversas que acontecem antes de as pessoas assistirem ao filme sempre são irrelevantes, porque ninguém que está tendo essas discussões sabe de fato o que o filme é. E olha, sendo honesto com vocês, cara, em parte eu até concordo com o Christopher Nolan, porque muito do que estava sendo falado antes do filme estrear, ok? Que inclusive eu trouxe aqui pra vocês, eram coisas que acabaram fazendo muito sentido no contexto do filme. Um maior exemplo disso pra mim foi a Athena da Zendaya. Tipo, tava todo mundo pensando, pô, e eu incluso, ok? Pô, como é que vão fazer uma deusa grega, guerreira, alta, forte, com capacete de guerra, lança, escudo, ser a Zendaya? Tipo, pra mim não fazia sentido. Aliás, o que não faz sentido pra mim é ver gente boa postando todo dia, se esforçando e o vídeo morrendo em 30 visualizações. Não é falta de talento, é formato errado. O algoritmo não escolhe pelo rosto nem pela edição, ele escolhe pelo formato. Existem 7 formatos que ele distribui pesado, porque prendem a atenção sozinhos, cada um desses formatos. São exatamente o que eu uso nos meus mais de 40 canais. E eu coloquei todos esses formatos num guia, passo a passo, com os vídeos reais que viralizaram lá dentro. E ó, já tem gente me mandando feedback, dizendo que tá vendo resultado com menos 30 dias de aplicação, cara, porque eu lancei isso com menos 30 dias. O valor cheio é R$197, mas só por esse link que tá aqui embaixo, tá sendo por R$14. E assim, cara, eu até entendo o cara que é historiador, né? Tipo um Thiago Braga da vida, o cara que é mais ligado em história, o cara que tá procurando a acurácia histórica, não curtir a versão do Nolan. Aí é direito de cada um, logicamente, todo mundo tem direito de gostar ou não gostar. E tem gente que vai querer uma versão mais acurada com a de Homero, ou com a Eneida de Virgílio, porque tem personagens que são da Eneida e não da Odisseia. Por exemplo, o Elliot Page, antes do filme estrear, todo mundo tá falando que o Elliot Page seria o Aquiles, não é? Daí eu pensei, porra, que absurdo. Vou botar um cara de 1,50 m pra ser o guerreiro mais forte, mais lendário da história. O cara era quase um semideus. Aí é loucura. Se fizesse isso, era tiro no pé, entende? E assim, galera, de verdade, não tô nem aí se é homem trans, mulher trans, se é grego, se é judeu, se é o caramba 4. Isso é cinema. O papel dos atores é atuar, é fingir. Então, desde que pareça, tá suave, cara. Pode botar até um abajur, irmão. Se o abajur tá fazendo papel de sofá, pra mim tá ótimo. Agora, não tem como parecer o Aquiles medindo 1,50 m. Pra média masculina, isso é a altura de uma criança, cara. Então, não dava isso, entende? Daí, quando eu fui ver o filme, na verdade, o Elliot Page estava interpretando o Sinão, o espião grego que finge ter sido abandonado pelo exército grego para convencer Troia a botar o cavalo dentro, achando que os gregos tinham ido embora. E, cara, nesse contexto fez muito sentido. Primeiro que não existe nenhuma obra clássica específica à altura ou características físicas do Sinão. Falam só da lábia dele. E segundo que faz até sentido acreditar que um guerreiro fraco teria sido abandonado, deixado para trás. Fica mais convincente. Então, assistindo ao filme faz sentido, apesar de ainda assim ser engraçado o Elliot de armadura, porque, pô, não tem como, né? Ele tem o shape do Steve Rogers antes do soro. Enfim. Agora, tem umas outras escolhas do Nolan com relação ao casting que também geraram polêmica por serem atores com um fenótipo africano e tal, né? E vendo o filme, você vê que, na verdade, a maioria dos atores são americanos. Mas tem ali, cara, alguns descendentes de africano, de asiático, né? Tem de tudo ali dentro. O cara, pô, ele fez um mix ali. E faz sentido as reclamações, porque Odisseia não é uma fantasia ambientada num mundo fictício sem referências geográficas, né? Ela se passa num contexto muito específico. Se passa no Mediterrâneo da Idade do Bronze. Você acompanha o rei de Ítaca. A história envolve povos como, por exemplo, aqueus, troianos, espartanos, feácios. É uma obra profundamente enraizada na tradição da Grécia Antiga, com personagens que pertencem a culturas e regiões historicamente identificáveis. Você consegue saber essas regiões e os povos dessas regiões. A gente sabe quem eram e de onde vieram. Então, sim, de fato, é uma mudança. E tem 3 possibilidades que eu vejo para qual era a intenção do Nolan nesse caso, tá? A comunicação moderna. O próprio Nolan comentou em diversas entrevistas que ele queria trazer uma versão moderna da Odisseia, algo que pudesse ser traduzido para a atualidade. Ok, Pedro, mas quais são as outras 2 possibilidades? 2, comercial. Dependente da visão artística do Nolan, ele sempre foi um diretor que soube ser extremamente comercial. Se você reparar o que ele fez em Oppenheimer, pô, cara, o cara basicamente montou um megazord de Hollywood. Pegou todas as grandes estrelas do momento, tacou no filme dele, e o filme se vendeu quase que sozinho, assim. Ele fez a mesma coisa agora em A Odisseia. Todas as grandes estrelas do momento estão aqui, cara. Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Lupita, John Bernthal. E por último, o Oscar, né? 3 Oscar, porque a gente sabe que a maior glória que o diretor pode alcançar é o Oscar de melhor filme. Que o cara quer. Diretores renomados nesse nível trabalham pensando em Oscar. Os caras querem, almejam isso. E para ser elegível nessa categoria de melhor filme, o filme precisa atender 2 dos 4 critérios de diversidade. E ó, eu vou ler na íntegra para vocês do próprio site do Oscar. Para não dizerem que eu tô inventando isso, para não dizerem que é mentira.
Porque tem gente que fala que eu inventei, que isso é mentira, que isso não existe. Nossa, eu vou ler do site do Oscar. Vai ser uma grande leitura. Se quiser, acelera o vídeo agora, mas vamos lá. Para ser elegível à categoria de melhor filme, o filme deverá preencher o formulário confidencial de padrões de inclusão da Academia, RACE, e atender a 2 dos 4 critérios. Além disso, o filme deverá cumprir os critérios de exibição expandida nos cinemas para melhor filme. Padrão A, representação na tela, temas e narrativas. Um filme pode atingir esse padrão atendendo aos critérios em pelo menos uma das seguintes áreas. A1. Atores principais ou coadjuvantes importantes de grupos raciais ou étnicos subrepresentados. Pelo menos um dos atores principais ou atores coadjuvantes importantes submetidos à consideração do Oscar pertence a um grupo racial ou étnico subrepresentado em um país ou território específico de produção. Isso pode incluir afro-americanos, negros, descendentes de africanos e ou caribenhos, asiáticos orientais, incluindo chineses, japoneses, coreanos e mongóis, hispânicos ou latinos, latinas, povos indígenas, incluindo nativos americanos, nativos do Alasca, Oriente Médio, Norte da África, ilhéus do Pacífico, Sul da Ásia, incluindo bengaleses, butaneses, indianos, nepaleses, paquistaneses e singaleses. Sudeste Asiático, incluindo birmaneses, cambojanos, filipinos, hmong, indonésios, lausianos, malaios, miens, singapurianos, tailandeses e vietnamitas. A2. Elenco geral. Pelo menos 30% de todos os atores não indicados ao Oscar pertencem a pelo menos 2 grupos subrepresentados, que podem incluir mulheres, grupos raciais ou étnicos, LGBTQ+, pessoas com deficiência cognitiva ou física, ou que sejam surdas ou com deficiência auditiva. Resumindo, ok? Mesmo essas minorias étnicas aparecendo só por 5 minutos no filme, ainda assim são papéis centrais pro desenrolar da trama, né?